Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Bernardo Martins. Esse é o primeiro Solon Ed Convida. A ideia desse espaço é trazer empreendedores, investidores, educadores que possam compartilhar experiências, aprendizados, não se limitando, mas muito focado em investimentos alternativos, o mercado de investimentos em empresas de capital fechado, conhecidos como Private Equity e Venture Capital, porque compartilhar conhecimento especializado desse tema é justamente a missão da Solon Ed. A Solon Ed é a empresa de educação financeira do Grupo Solo. Nós oferecemos conteúdos gratuitos, como esse vídeo aqui e vários outros vídeos no nosso canal do YouTube. Aproveito para convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, compartilhar, comentar. Temos também muitos conteúdos bem bacanas nas nossas redes sociais, então nos sigam também nas redes sociais. Temos um blog e, além disso, nós temos vários cursos. Todos os nossos cursos têm a presença de sócios do Grupo Solo ministrando as aulas. A gente tem cursos com aulas gravadas, aulas ao vivo. A ideia dos cursos desde do investidor iniciante, que quer começar a entender sobre o mercado de alternativos, desde aqueles investidores mais avançados que querem adquirir cada vez mais conhecimento para fazer melhores escolhas para os seus investimentos, tá bom? Todos os cursos e conteúdos a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês acessem. Lembrando que no cenário atual de Brasil, dos últimos anos, com juros reais muito baixos e até negativos em muitos momentos, é fundamental vocês diversificarem sua carteira de investimento com ativos além da renda fixa, ativos que tenham um potencial de rentabilidade maior, que é justamente o caso dos investimentos alternativos. Então, se informem, aprendam e façam ótimas escolhas aí de investimento. Eu tenho certeza que os nossos conteúdos vão ajudar muito vocês, tá bom? O Solon Ed Convida vai começar com uma série justamente apresentando vocês os nossos professores, os professores dos cursos da Solon Ed. Tenho certeza que serão ótimos papos aí, com muita experiência compartilhada, com muitos cases de sucesso. E o nosso primeiro convidado, o convidado de hoje, é o Alexandre Montenegro, famoso Monte, que é o Head B2C do Grupo Solon e professor também dos nossos cursos na Solon Ed. O Monte tem uma trajetória bem interessante como empreendedor, mas eu quero deixar para que ele se apresente. Monte, muito obrigado aí pela presença. E vou começar perguntando logo de cara, quem é o Alexandre Montenegro? Legal, Bernardo, obrigado aí pelo convite, uma honra ser o primeiro a participar aqui dessa série de entrevistas. Bom, eu sou o Alexandre Montenegro, né? O pessoal aí, meu nome de guerra é Monte. Eu tenho 41 anos, sou carioca, tricolor, tá? Formado em economia, com um MBA aqui no INSPER em São Paulo, casado, né? Pai de duas meninas lindas, da Lili e da Laurinha, entusiasta aí do mercado de Private Equity Venture Capital, otimista com o Brasil e vendo essa alteração estrutural na taxa de juros brasileira, que vai obrigar o investidor brasileiro, o investidor pequeno, médio e grande, a ser mais criativo na hora da alocação do seu capital. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Maravilha, Monte. Cara, começando assim, falando um pouquinho assim da sua trajetória, eu acho que a grande maioria dos empreendedores no Brasil começaram no mercado aí, no mundo corporativo, trabalhando aí para empresas. Queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência antes de começar a empreender no mundo corporativo e o que fez você decidir por sair e começar esse desafio aí de empreender. Eu comecei a minha carreira profissional em 2001, ali no finalzinho da minha faculdade, né? Eu fui trabalhar na IBM, comecei na área de planejamento financeiro no Rio de Janeiro, ali na Pasteur,
e depois, em 2007, eu me mudei para São Paulo, também na área de planejamento, e mais tarde fui para a área comercial. Tá? Olha, eu trabalhei numa multinacional, né, americana, assim, foi uma escola para mim, aprendi muito, é uma empresa que, no tempo que eu fiquei lá, eu realmente fui muito feliz, tenho muitos amigos até hoje, mas eu percebi, ao longo da minha trajetória, foram 12 anos de trajetória, algumas coisas que foram me incomodando, né? Primeiro que quando você está numa estrutura desse tamanho, a IBM, no auge dela no Brasil, ela saltou, e eu me lembro bem disso, ela saltou de 5 mil funcionários para 20 mil funcionários. Né? Você fica ali você é mais uma peça de uma engrenagem e você até se questiona se o jeito que você apertou o parafuso realmente fez uma grande diferença lá na frente. Especificamente no caso da IBM, a partir de 2011, 2012, eu senti que ela tinha uma estratégia, em termos até global, errada. Né? A IBM foi uma das primeiras empresas no cloud, inclusive inventou a expressão cloud, mas ele abandonou essa estratégia para vender máquina. Né? A IBM queria fazer receita de curto prazo, receita no quartil, vendendo máquina, e eu não comecei a perceber que isso não era sustentável. Né? Em 2012, eu comecei a ter a ideia de sair. Eu realmente não tinha nenhum grande plano do que fazer. Eu já estava em São Paulo há 5 anos, namorava a minha esposa hoje, né? Ela morava no Rio, então essa ponte aérea também já estava me incomodando. E eu sentia que, hoje em dia, você não tem mais essa carreira de você ficar 30, como foi do meu pai. Meu pai ficou 32 anos na IBM. Eu já estava 12, eu precisava fazer uma coisa diferente. Eu queria voltar a morar no Rio de Janeiro e isso me impulsionou a tomar essa decisão de ir para o empreendedorismo. Maravilha. E aí, conta um pouquinho dessa sua trajetória no empreendedorismo. Eu acredito que você tenha um case aí bacana que fecha um ciclo, né? De começo, meio e fim aí de um empreendimento, enfim, próprio, obviamente com outros sócios, enfim. E aí, conta um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória. Olha, foram 2 coisas muito difíceis na época. A primeira é tomar a decisão de sair. Você está há 12 anos, você está meio que acostumado, então até eu tomar a decisão e eu efetivamente sair foram quase 8 meses. Tá? E quando eu saí para ir morar no Rio de Janeiro, obviamente com outros sócios mais experientes que eu, montar uma boutique de M&A. Tá? E a gente está falando disso de final de 13, começo de 14. Então a gente estrutura a empresa no final de 13, em 14 vai para a rua. 14 foi um ano muito difícil para o Brasil. 14 foi um ano de coisas que quando a gente está numa multinacional, quando a gente não está tão na rua, a gente não percebe, mas eu lembro bem, o carnaval foi em março. Isso já atrapalhou, porque janeiro e fevereiro as coisas não aconteciam. Depois teve Copa do Mundo em junho, depois teve Petrolão, eleição da Dilma. Então, assim, foi um ano muito, 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 muito difícil. Foi um aprendizado a forceps, assim. Eu aprendi de maneira dura, né? Quando você está numa multinacional, você não entende alguns conceitos de negociação, você não entende os conceitos de network. Então, eu tive que aprender tudo isso na marra, muito sofrido. Mas já mais para o final de 2014, eu fechei uma parceria. Na verdade, foi uma consultoria para a Risk Office, tá? Que era a maior empresa de gerenciamento de risco da América Latina. Ela prestava serviço para fundos de pensão e ela tinha uma série de desafios, não só societários, de confusão de sócios e em limite risco de margem, mas ela tinha uma dor, o CEO da empresa tinha uma dor muito grande, né? Porque ele tinha 40 funcionários de tecnologia, ele tinha um gasto de 8 milhões de reais ano com esses caras, ele tinha 8 softwares proprietários, e ele sentava na frente do cliente dele, da Risk, que eram os fundos de pensão, e fundos de pensão com 2, 3, 4, 5, 10 bi, e ele falava, eu calculo todo o seu VaR, todo o seu risco e tal, tá aqui, eu tenho um sistema, e o concorrente dele era um analista com uma Excel, e você ia barganhar preço com o cara, então se o meu contrato era 10 mil por mês, o do cara era 5, a gente comemorava na época quando fechava por 7,5, quer dizer, renovava diminuindo, e os clientes não davam valor para aquele arcabouço de tecnologia que a Risk Office tinha investido tanto. Desde 99 eles estavam investindo nisso.
E eu falei, Alberto é o CEO, eu falei, Alberto, cara, vamos abrir a API aqui, vamos botar uma galera, API não, API, né? Vamos botar uma galera nova, vamos montar uma aceleradora dentro. Você já tem as pessoas, você já tem o sistema, vamos fazer um corporate venture. Isso, Bernardo, eu estou falando em 2014, não existia Cubo, não existia todas essas iniciativas. O meu benchmark foi o Barclays e a Nike, Barclays no UK e Nike nos Estados Unidos. E eu levei esse conceito para ele gostou, ele falou, cara, beleza, realmente o meu custo vai ser muito baixo, né, de implementar isso. A gente fez, eu peguei um avião, fui para Nova York, não, desculpa, para Vale do Silício, tentar entender quais empresas poderiam agregar aquele ecossistema que a gente estava tentando formar. Volto, janeiro, começo a sentar na companhia. Primeira semana, Bernardo, eu sou sugado por sucção, assim, para cuidar dos problemas da empresa, né? A gente teve que fazer um turnaround da empresa e acabou que esse projeto ficou um pouco de lado. Hoje, esse projeto que a gente foi tocar em 2014 gerou uma companhia, existe uma startup chamada OpenMax, que presta serviço para a EPPS, e o embrião dela foi plantado lá em final de 19, em final de 14. Não sei se eu comecei falando muita coisa, eu não sei se ficou tão claro a trajetória, mas a gente começa com uma pegada de empreendedorismo de uma coisa de acelerador e acaba virando um gestor de turnaround da Risk Office. Legal. E como que foi o fechamento desse ciclo aí nessa experiência, Monte? Foi uma experiência muito rica, porque você realmente chegou numa época que a empresa te dava muita, como se chama, liberdade para você criar. A gente criou novos produtos, a gente contratou gente, a gente conseguiu, a empresa estava numa decaída, a gente conseguiu manter, mas a decisão dos sócios foi vender, a gente vendeu a empresa, a gente fez a saída, foi uma negociação longa de mais de 6 meses, a gente fez a saída no dia 8/8 de 2016. Tá? E aí, esse foi o segundo grande desafio. Então, a gente tem uma história de quase 2 anos de sucesso, eu estava capitalizado, né? E era uma decisão que eu precisava tomar dentre atualizar meu currículo e voltar para o mercado corporativo ou empreender, né? Eu não tive dúvida no que fazer, né? Era empreender. Eu me juntei ao Alberto, que tinha acabado de vender a companhia, então ele estava capitalizado. A gente se junta e começa a pesquisar o mercado, né? Primeiro, a gente pensa que a gente deveria fazer uma aceleradora, né? Que era o plano original lá de 2014. A gente começa a analisar esse negócio. Assim, uma coisa importante do empreendedorismo é você analisar, né, o que você vai fazer. Você não adianta, você tem que mapear o mercado, você tem que conversar com as pessoas, você tem que gastar sola de sapato. Então a gente toma uma decisão de que a aceleradora não era um negócio que a gente queria fazer. A gente não enxergou como um bom negócio na época. Então a gente migra para um venture capital, né? E quando a gente decide fazer um venture capital, praticamente era um family office fazendo venture capital. A gente começa de novo a pesquisar e não tem jeito. Então, foi mais um mês na Califórnia, South by Southwest, lá em Austin, foi Brasil Conference em Boston, visitando investidores anjos, e a gente começa a fazer investimentos com esse portfólio, né? Maravilha. E, assim, eu acho que esse ciclo que você contou para a gente fez você ter aí, assim, um grande contato, né, e viver, respirar esse mercado de private equity e venture capital. Isso, início aí dos anos 2010, né? A gente está aí no início dos anos 2020. O que você vê assim de principais diferenças do mercado daquela época e agora 10 anos depois? Eu digo que eu vivi todas as transformações e assisti todas as transformações do mercado financeiro brasileiro. Por mais que não esteja efetivamente inserido, eu estava observando, né? Primeiro, eu me lembro muito bem disso, que eu estava na Pastel em 2005, nessa época lá na IBM, a gente contratava o pessoal de economia e administração da UERJ, que ficava ali próxima. E nessa época, em 2005, a turma começou, todos os estagiários operavam na Bolsa de Valores. Não, a Bolsa. Isso muito uma sementinha que a XP plantava nas faculdades nessa época. E aí que eu comecei a ver, eu já era coordenador, já tinha não vou dizer que você ganhava dinheiro, mas eu já tinha um dinheirinho que sobrava e a galera investindo, e eu nem aí para isso, meu dinheiro nem lembro onde estava.
E aí que eu comecei a me antenar, assim, me sentia até velho na época, e comecei a operar na Bolsa nessa época, tá? Virei operador, assim, não, operador é brabo falar, mas assim, fiquei com mais contato e sendo mais ativo na Bolsa de Valores de 2005 a 2008. 2008 vem a crise. Eu percebo que não dá para ser, você precisa ser, se você quiser operar, você precisa ser, né, se dedicar àquilo. Eu não fazia isso, eu efetivamente perdi dinheiro, mas assim, foi barato pelo quanto eu aprendi, né? E aí, fazendo um corte rápido para 2017 eu já tinha feito alguns investimentos proprietários, e eu estava fazendo um roadshow para captação de dinheiro. E eu lembro de eu botar numa apresentação e eu lembro isso claramente, que a Bolsa de Valores do Brasil tinha 500 mil pessoas. Hoje, já tem 3 milhões e meio. Então, assim, a velocidade que essas coisas estão mudando é muito rápida. Outro exemplo, aqui na Solon, como RI da Solon, a gente tem uma empresa de serviços financeiros, de estruturação de contas offshore para brasileiros. Ela faz aquela famosa LLC. Em 2019, eu ia ao mercado vender essa empresa, as pessoas não entendiam o que essa empresa fazia. As pessoas tinham dificuldade, mas isso é para lavar dinheiro, isso não é legal, isso é esquisito. E eu falei, cara, não, teve a lei de anistia em 16, o cara montou a empresa depois, tem um negócio redondo. E quando eu vou vender isso hoje, em 2021, quando eu falo que isso está na nossa carteira do nosso fundo de investimento de participações, as pessoas entendem claramente do que a gente está falando. Assim, o brasileiro abriu muito a cabeça para diversificação de patrimônio, não só em ativos, ou seja, renda variável, renda fixa, alternativos, mas também por geografias, investimento nos Estados Unidos, investimento na China. Essa transição foi muito rápida, né? Foi um negócio que demorou muito para acontecer, e quando aconteceu muito rápido. Na minha humilde opinião, isso acontece através da tecnologia. Quer dizer, hoje está tudo muito mais fácil você acessar mercados lá fora. Você com o Instagram, YouTube, você tem muito acesso à informação. A verdade, alguém está falando hoje que tem informação sobre tudo. O que não tem é vontade de aprender, né? Mas você consegue ter informação, educação gratuita em todos os lugares. E as pessoas vão, aos poucos, tendo esse conhecimento. Legal. Eu acho que mudou muito realmente, assim. Eu imagino assim que toda essa evolução e as oportunidades, né, que se abrem. Você comentou sobre tecnologia e obviamente assim é muito difícil hoje você pensar em grandes negócios sem ao menos, né, o auxílio da tecnologia ali para alavancar os seus negócios. Eu imagino que passou muito por aí assim a sua decisão de se juntar ao time aí de sócios do Grupo Solon. Conta um pouquinho aí como que foi essa sua decisão, o que te encantou aí para se juntar ao Grupo Solon. Então, eu falei que a gente montou um VC, né, na época, o Eto Capital, eu e o Alberto, a gente fez alguns investimentos proprietários, e aí mais ou menos em 2017, no finalzinho de 2017, a gente percebeu o conflito, porque a gente se remunerava dentro da nossa estrutura pela grana que tinha no fundo. Então, a gente não tinha nenhum incentivo de investir o dinheiro no fundo. Ou a gente era diligente demais. E nessa época, eu posso te falar, Bernardo, que hoje eu já analisei mais de 500 empresas para investir. Tá? Devo ter investido em 10. Então, eu tomei uma decisão de fazer um cheque um pouco maior do que a média que a gente tinha feito e me tornar executivo de uma empresa. Eu fiz um investimento na Investmagem Asset Management. Tá? É uma gestora de recursos focada em audiovisual. Tá? O audiovisual brasileiro é uma potência que ainda, na minha opinião, era mal explorada. A Investmagem, ela tem fundos que são alimentados com renúncia fiscal, então é um dinheiro público com cabeça de privado. Ela pode comprar participações de empresa, então ela tem participações em produtoras relevantes, como Conspiração, Afro-Reg Audiovisual. Então era fazer o que eu queria fazer. Era um private equity, no venture capital, dentro de um setor, né? E a gente, na época, tinha a parceria do BTG Pactual para distribuir. Então, entrei de sócio lá e fui tocar o comercial. Chegou um dado momento da empresa que as coisas não aconteceram na velocidade que a gente gostaria e no volume que a gente gostaria, né? Tanto que, em algum dado momento, depois de 1 ano e meio, perdeu um pouco o objeto, o BTG ficar de parceiro, né? Frente ao volume que a gente levantou. E na época a gente precisava capitalizar a empresa em mais ou menos R$1 milhão.
e a gente não tinha com quem buscar esse dinheiro. E aí a gente foi ao mercado procurar. Quando a gente vai ao mercado procurar, o nome do Rodrigo Fisman aparece. Olha, o Rodrigo é um cara que tem uma empresa, ainda nem era uma gestora, uma empresa de investimento, e ele está olhando tickets do tamanho de vocês. E aí o Rodrigo, o Emanuel e o time de análise chega na InvestMind, faz uma análise legal, tem uma relação legal com a gente e decide não investir. E manda um relatório. Pessoal, para quem não sabe, o Rodrigo Fisman é o CEO do Grupo Solo. CEO do Grupo Solo. E cofundador aí do grupo. E ele me entrega para a gente um relatório. Eu achei um relatório muito bem feito, achei ele muito profissional, achei que a decisão deles não investir faria sentido. E aí, quando perdeu o objeto de eu ser o executivo da companhia pelo volume financeiro que a gente estava captando, eu peguei o telefone e falei, Rodrigo, eu quero trabalhar com você, eu acredito no que você está fazendo, eu quero estar perto de vocês. A gente namora, não foi um casamento rápido, a gente namora por uns 6 meses, até que ele bota o fundo de pé. E o que me encantou na Solo é que eu já trabalhei em muitos lugares, já vi muitas empresas, e é muito difícil você chegar numa empresa e você deixar muito claro o propósito da empresa. E a Solo sempre, desde o momento zero, ela tem um propósito muito bem estabelecido. Aproximar pequenas e médias empresas do mercado de capitais. Ponto. É isso que a gente faz. Por que isso? Porque o pequeno e médio empresário brasileiro é muito mal assistido quando você fala do mercado financeiro tradicional. Quando ele for no banco, ele tem uma empresa que fatura 100 milhões de reais, ele precisa de dinheiro para crescer, o cara vai emprestar dinheiro para ele a 4% com a casa dele de garantia. Ao mesmo tempo, os fundos mais tradicionais de VC e Private Equity só vão te olhar com 30 milhões de EBIT. Então, é um limbo, né, que tem muita empresa legal, tem muito investimento que você pode fazer entregando retorno para o seu cotista. Falei, cara, é isso que a gente tem que fazer. Eu lembro bem que eu tinha acabado de sair de uma reunião com uma startup pequena, faturando 90 mil por mês, falando que o SoftBank estava namorando com ela. Então, assim, o mercado de startup estava muito player, muita gente com valuations escados, muito empreendedor com mindset de grande empresa, ou seja, o cara quer empreender, mas quer que alguém pague a conta dele para ele ganhar 20 pratos por mês. E não é assim que funciona. E não é o que a Solo faz. Então, me juntei no meio de 2019, assim, para me tornar o Relações com Investidores e buscar a captação do nosso fundo de investimento de participações. Muito bacana, muito bacana. Bem, você falou um pouco aí sobre as suas incursões aí, né, nos investimentos aí próprios. O que você compartilharia aí de dica para quem está assistindo ou ouvindo a gente e que quer começar a investir em Private Equity e Venture Capital no Brasil? Não, eu acho que tem que investir. Eu acho que todos nós hoje, quando eu falo todos nós, é o cara que está começando, até alguém que já está vivendo de renda para se aposentar. Por exemplo, minha mãe tem uma parte do portfólio dela lá pequeno, 1 ou 2% em Private Equity. Eu acho que todo mundo tem que ter. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e a pesquisa. Verdade? Não tem jeito. Você tem muito acesso hoje. Você, por exemplo, se você quer fazer um cheque de 5 mil, você tem uma série de plataformas que podem... plataformas reguladas pela CVM, na 588, a Begin, que é a nossa, a Blocks, a SMU, tem um monte de players. Você precisa entender o que esses players fazem, né? Porque se você olhar, cada uma tem umas diferenças. Uma faz um imobiliário muito bem, já não faz o equity tão bem, uma faz equity de startup, outro faz equity como agente de pequena e média empresa. Então você tem que entender o que você quer, né? Onde você se sente mais confortável, porque aí eu aprendi com o Rodrigo, eu falei assim, o que é o seu gerenciamento de risco? O que te deixa dormir à noite? Né? Então você tem que entender o que se sente confortável. Acho que você investir na economia real é fundamental e é legal você investir em alguma coisa que você goste, se identifique. Né? Aí eu já estou usando uma frase da Patrícia Stille, da CEO da Begin, investe em negócio que você se identifique. E agora usando uma frase do Warren Buffett, você deveria, o investidor médio, ele deveria olhar o círculo de competência dele e se concentrar ali, onde ele conhece, porque ali ele vai ter mais vantagem competitiva que os outros investidores daquele setor.
Então, talvez você fazer um investimento numa startup de um segmento que você conhece e que você possa agregar, seja talvez a tua melhor estratégia, entendeu? Entendi. Você falou um pouco aí sobre pesquisar, né? Uhum. Círculo de competência, enfim, que eu acho que é justamente você aproveitar, né, do conhecimento que você já tem adquirido, seja de um setor específico, né? Enfim, Uhum. para você fazer uma melhor escolha de investimento naquele setor e, eventualmente, até poder contribuir, né, como um investidor mais atuante, enfim. Sim. E aí isso tudo passa um pouco sobre fazer aquilo que você sabe fazer, né, que o conhecimento que você adquiriu e vai lhe Uhum. ajudar ali a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, né? E aí vem justamente esse desafio aí da Solon Edge, que você comprou a ideia e se juntou aí ao time de professores justamente para compartilhar essa experiência, né, que você contou aí um pouquinho para a gente, que os outros sócios também do Grupo Solon têm muito a compartilhar e tem trajetórias com cases de muito sucesso, assim como o seu. O que você entende assim como grande desafio da educação para beneficiar esses novos investidores nesse mercado, ou investidores até já experientes, mas que aprenderam mais no que a gente chama na raça aí, sem buscar conhecimento mais especializado realmente. Conta para a gente aí o que você, como que é a sua reflexão nesse sentido, como que está sendo esse desafio como professor aí da Solon Edge. Não, a SoloEd, ela tem uma história que eu acho maravilhosa. Assim, a ideia de você ter uma educação para ajudar as pessoas a investirem mais estava no DNA dos nossos sócios aqui, porque eles são ex-XP. A XP fez isso lá atrás, né? E a gente queria já fazer um curso de educação, só que a gente era atropelado pelo dia a dia. Subir fundo, botar a plataforma de pé, o dia a dia se você deixar, ele te atropela. Mas aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, eu comercial, imagino, no meio de pandemia, como é que eu ia vender um fundo de private equity que você fica 5 anos parado e tal. E eu falei, cara, é a hora da gente olhar para dentro, parar, já que a gente não vai poder ir para a rua, a gente está todo mundo em isolamento, fazer um curso. E não adianta a gente... aí é um conceito do Lean Startup, né, do Eric Rice, que é o MVP. Então a gente pegou e fez o MVP, a gente achou bibliografias sólidas lá de fora, não traduziu, não, mas tropicalizou, porque os regras aqui são diferentes, para a gente explicar o que era, passou a nossa experiência, fizemos gravações um pouco arcaicas, né, em casa, ali no escritório, só a gente, com o celular, e fomos para a rua como MVP. E aí a gente viu que tinha demanda, né? A gente fez 80 alunos, foram 10 turmas, assim, até que a hora que a gente cria a Solon Edge e profissionaliza essa vertical. E foi interessante que a gente teve muitas reflexões e muitas conversas sobre o que é o público-alvo, o que a gente tem que falar, o que a gente não tem que falar. E nessas discussões eu fiquei pensando, quem é o público-alvo disso? E eu pensei, eu sou o público-alvo. Eu queria ter feito a Solon Edge lá em 2014, eu queria ter feito o Solon Edge em 2016, quando eu saí da RISC, entendeu? Ela teria aberto minha cabeça e eu talvez não tivesse cometido erros que, olhando para trás hoje, são quase primários. Eu podia ter feito muita coisa diferente e poupado a minha curva de aprendizado. Então, o Solon Edge, ele vem para preencher esse gap. Assim, eu não sei de nenhum curso no setor de Private Equity Venture Capital como o nosso. A gente se preocupou muito em trazer cases reais para a gente discutir as pegadinhas do mercado. Então a gente trouxe o Pedro Janot, né, o nosso sócio, para falar de como é que foi a startup Azul até levantar voo no IPO, que ele foi o CEO e ficou fundador. Eu acho que a gente conseguiu fazer um curso legal que consegue entregar muito valor, tanto para o cara que é empreendedor e quer abrir a cabeça para receber investimento, como o cara que é investidor e quer diversificar,
e até, em algum dado grau, a garotada que está começando e que está vendo, entendendo que o mercado de private equity no Brasil é um mercado que vai mais se desenvolver aí nos próximos 10 anos. Né? Ah, perfeito, perfeito. O Monte, ele é professor da Solon Ed, e um dos módulos que o Monte ministra, ele fala sobre os investimentos alternativos, apresentando, né, quais são os tipos mais comuns, né, os principais tipos de investimento alternativo. A gente falou muito aqui, né, durante a nossa conversa em Private Equity e Venture Capital, que nada mais é do que investimento, né, em empresas de capital fechado, aquelas empresas que estão numa fase ali, principalmente, né, ali, desde a sua formação, crescimento, buscando uma maturidade ali, e o caminho comum assim, de sucesso é você fazer um IPO, enfim, e abrir capital, mas são empresas com alto potencial de crescimento, né? E aí uma dúvida que sempre que surge mais, né, Monte, é a diferença entre Private Equity e Venture Capital. Então, queria uma palhinha aí da sua aula, do módulo do curso da Solon Ed. Explica aí para a gente qual é a principal diferença dessas duas modalidades que normalmente, né, é muito comum serem faladas ali em conjunto, mas existe uma diferença? Não, existe uma diferença, assim, o mercado não é uma coisa tão clara, né? Aqui na Solon, a gente coloca como o Venture Capital se propõe a financiar o fluxo de caixa negativo da companhia, ou seja, o Venture Capital entra num estágio da companhia que ela ainda não tem a maturidade, ela não encontrou o seu modelo de negócio, que ela precisa de dinheiro para fazer um crescimento, para acertar as coisas, e aí a gente traduz isso no fluxo de caixa negativo, financiar o fluxo de caixa negativo. Já o Private Equity, não, são empresas já maiores, mais maduras, estruturadas, e que precisam de dinheiro para crescer, para fazer um turnaround, às vezes é um movimento de consolidação de mercado. Então são duas coisas diferentes e que você busca, você na teoria, o risco é maior e os retornos também vão ser maiores no Venture Capital do que no Private Equity. Maravilha, maravilha. Então, essa foi só uma palhinha, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ter aí a aula do Monte completa aí, acessem lá o nosso site, vejam aí a nossa programação, identifiquem qual que é o curso que melhor se encaixa aí com o seu perfil. Monte, estamos chegando aí na parte final e, obviamente, como o grande propósito aqui, o grande objetivo da nossa conversa é compartilhar, né, conhecimento, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma dica de conteúdo, né? Então pode ser um livro, uma série, um filme, que para você fez diferença nessa sua trajetória, seja como empreendedor, seja como investidor, aquele que realmente você considera imperdível e que vai trazer bastante reflexão, aprendizado aí para quem consumir o conteúdo. Tem uma frase que é do Warren Buffett, você está aí novamente, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: eu sou um melhor executivo porque eu sou um investidor, e eu sou um melhor investidor porque eu também sou um executivo. Então, assim, você precisa pensar a sua vida tanto profissional como com a cabeça de investidor também, e de investidor com uma cabeça de executivo daquela empresa, que você faria ali naquela situação. Um livro que efetivamente mudou a minha vida, a minha maneira de enxergar as coisas e o mundo de fazer negócio, foi, sem dúvida, o Lean Startup do Eric Rice, que eu também já citei antes, porque ele mostra o seguinte: você precisa fazer um MVP, o Minimum Viable Product, e ir para a rua. Não adianta você... Hoje, o teu planejamento não pode ser dentro de casa. Você não pode ficar planejando para sair e tentar vender alguma coisa, tentar encontrar o mercado. Você já produz o mínimo possível e já vai pegar os inputs do mercado, entendeu? Isso, e de uma maneira leve, barata, né? E a gente mostrou isso. A Solon Ed começou como Além da Bolsa. Além da Bolsa nada mais é do que foi um MVP da Solon Ed. A gente foi uma validação de mercado, de formato, de público-alvo.
Então, eu fico com essa leitura, eu acho que já tem um tempinho esse livro, mas ele continua muito atual na maneira de você fazer negócio. Pô, muito bacana, muito bacana. Também foi um livro assim que mudou a minha forma de pensar, né, como empreendedor. Eu li, eu acho que foi no final de 2017, e realmente assim mudou porque eu também comecei a ter uma experiência muito mais focada ali no digital, né, que o livro aborda muito, né, as estratégias mais voltadas ali para produtos digitais. Então foi sensacional. E aí, complementando até a sua dica, para quem está assistindo aí, ouvindo a gente, tem o Running Lean, que nada mais é do que uma continuação do Lean Startup, mas que mostra de uma maneira até mais organizada e fatiada esse processo, né, de fazer um produto de forma enxuta até realmente você entender que está na hora de começar a escalá-lo, a expandi-lo. Então, acho que fica mais uma dica aí também. Cara, Monte, muito obrigado. Considerações finais aí para os nossos futuros alunos aí da SolonEd? Faça o curso. Eu tenho certeza que a gente vai te trazer insights interessantes, que você vai aprender mais e que você vai se sentir confortável, mais confortável, né, de fazer um investimento de uma maneira direta na empresa, numa startup do teu amigo, desde o investimento que a gente fala indireto, ou num fundo de investimento de participações, ou numa plataforma de equity crowdfunding, em alguma coisa. O curso está legal, o conteúdo está bem feito. Não sou só eu, o Rodrigo, o Fisma tem muita coisa para passar, o Alexandre Mitai, o Doca também tem bastante coisa, tem bastante experiência no setor. E claro, eu não preciso nem repetir que o Pedro é uma aula que eu acho imperdível. Tá? Não, ótimo, ótimo. Pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida aí, queiram esclarecer, deixem nos comentários aqui do vídeo sobre os cursos, acessem os nossos links. Estamos sempre à disposição aí de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E aí, reforçando as palavras, né, do Monte, além da necessidade, né, de incluir ativos aí de maior potencial de retorno, como o caso, né, dos investimentos alternativos, né, na sua carteira, dado o cenário atual que a gente vive hoje no país, adquirir conhecimento para fazer isso, eu acho que é fundamental, né? Então, assim, aprendendo a sua chance aí de mitigar risco, né, e aumentar o seu retorno é muito maior. E, hoje em dia, fazer esse tipo de investimento, né, e aí a gente é muito focado aí em private equity, venture capital, investimento em empresas de capital fechado, hoje em dia não é mais uma exclusividade para grandes fortunas, né? Então, hoje, como o Monte falou, e eu acho bem importante reforçar, hoje, a partir de R$1.000, R$2.000, R$5.000, você consegue começar a investir e começar a fazer essa sua carteira de ativos alternativos. Nós temos um vídeo aqui, né, no YouTube, onde o Rodrigo Fisman, CEO do Grupo Solon e professor também dos nossos cursos, né, da SolonEd, explica exatamente como diversificar a carteira, incluindo os ativos alternativos, né? O que você precisa, quais são os pré-requisitos, né, para que você faça isso. Então, também vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Eu queria agradecer muito você, Monte, aí pela participação, convidar todos vocês aí a assistirem os próximos SolonEd Convida, acessem as nossas redes sociais, bons estudos, adquiram conhecimento e façam ótimas escolhas aí, sucesso nos investimentos. Grande abraço a todos. Valeu, Bernardo. Um abraço, gente.